Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Olá, meus alunos queridos, estamos de volta ao curso de Lógica e já estamos na terceira parte do nosso curso. Adentramos o tema dos silogismos, do argumento. O silogismo, o argumento, como nós vimos na aula anterior, é a expressão verbal do raciocínio. E assim como fizemos com os termos e com as proposições, vamos dizer que estamos dissecando o que é o silogismo, a sua estrutura e os modos de classificar. Hoje nós vamos entrar mais propriamente numa parte ainda um pouquinho mais técnica do silogismo. Na aula anterior, nós vimos como ele é composto. Então vamos recordar brevemente. O silogismo é composto de uma premissa maior, que é aquela que contém o termo maior, a premissa menor, que é aquela que contém o termo menor, e uma conclusão. Essa é a estrutura básica para todos os silogismos que nós veremos daqui em diante. Passei para vocês também a lista de exercícios e a sua respectiva correção, justamente para que possamos identificar o que é o termo médio, o que é o termo maior, o que é o termo menor. E vamos lembrar que o termo médio nunca aparece na conclusão. Na conclusão, sempre o termo maior e o termo menor, ou vice-versa. Esta não é uma informação periférica, é uma informação muito importante, porque, como nós veremos hoje, se o termo médio aparece na conclusão, por exemplo, o silogismo ou argumento não está perfeito. Então, tendo isso bastante claro nos exercícios que nós fizemos, na correção, hoje nós vamos ver as regras dos silogismos. Os lógicos dizem que são 8, mas nós vamos resumir em 3, bem simples, que deixa muito fácil. Mas repito, é muito importante saber identificar o termo médio, o termo maior e o termo menor. Porque no próximo temas que nós veremos, que são as figuras do silogismo e depois os modos do silogismo, a posição do termo maior e do termo menor é o que vai nos ajudar a identificar. Hoje veremos as 3 regras básicas do silogismo. Não é um tema difícil, é um tema bastante fácil. Quem fez o exercício anterior, quem corrigiu, vai nadar de braçada agora nesta videoaula. Então, vamos acompanhar aí agora o slide, você acompanha comigo aí de casa. Vamos às regras do silogismo. Podemos passar o próximo slide. Algo muito importante. As regras do silogismo não são nada mais que aplicações variadas dos princípios que acabamos de enunciar, aqueles que nós vimos na aula anterior. Os lógicos enumeram 8 regras do silogismo, das quais 4 se referem aos termos e 4 às proposições. Mas essas 8 regras podem ser reduzidas a 3 regras principais. Então, são 8 regras, 4 dizem respeito aos termos, 4 dizem respeito às proposições. Aqui
vamos resumir em apenas 3 bem fáceis de memorizar, assim como vocês gravaram em 30 minutos na aula presencial, as 3 operações Espírito e suas respectivas expressões verbais. Ao final dessa aula, prometo que você também já vai ter memorizado essas 3 regras. Vamos à primeira delas? Acompanhamos no slide. A primeira regra, na verdade, nós já estudamos. O silogismo não deve conter, senão, 3 termos. Quais são esses termos? Termo médio, termo maior e termo menor. Um silogismo com 4 termos não é possível de concluir nada. Por exemplo, letra A. Peca-se muitas vezes contra esta regra, dando ao termo médio 2 extensões, ou seja, 2 conteúdos diferentes, 2 significações diferentes, o que equivale a introduzir um 4º termo no silogismo, como no exemplo que nós temos aí. Nesse silogismo, aparentemente nós temos 3 termos, mas nós vamos ver que na verdade temos 4, porque o termo cão, ele tem um sentido diferente na premissa maior e na premissa menor. O cão ladra. Ora, o cão é uma constelação, logo uma constelação ladra. Por que esse silogismo está errado? Aparentemente nós vemos aí 3 termos, cão, que seria o termo médio, né? Ladra e constelação. Mas na verdade tem 4, porque na primeira premissa, o termo cão não tem a mesma extensão na segunda, porque o cão que ladra não é o mesmo cão que é uma constelação. Logo, o termo tem 4 termos, como está escrito aí. O termo médio, cão, é tomado num sentido na premissa maior e num outro na menor. Existem, então, 4 termos. Então, você pode observar que esse silogismo não foi válido porque ele possui 4 termos. O termo cão, que seria o termo médio, tem 2 extensões diferentes. E aqui nós vemos o como era importante o que foi dito lá no início do nosso curso. Aprender bem o que era o termo, depois a proposição, porque tudo usaríamos no futuro. Chegou a hora que estamos usando tudo. Então, o termo médio, o termo maior e o termo menor tem que ter exatamente o mesmo significado, ou, mais tecnicamente dizendo, a mesma extensão em cada uma das premissas, senão o silogismo vai ter 4 termos, ou às vezes até mais termos. Vamos ao próximo slide? Ainda sobre a primeira regra. Peca-se ainda contra esta regra, tomando 2 vezes o termo médio particularmente, por exemplo, no silogismo abaixo. Ou seja, quando o termo médio é particular 2 vezes, vai acontecer o mesmo erro, o silogismo vai ter 4 termos. Por exemplo, alguns homens são santos. Ora, os criminosos são homens. Logo, os criminosos são santos. Como no exercício da hora anterior, a gente já sabe identificar o que é termo médio, termo maior e termo menor. Homens, aí em verde, no slide para você, é o termo médio. Aqui nós vemos que o termo médio, como o termo maior e o termo menor, tem apenas uma extensão em cada uma das premissas. Porém, quando o termo médio é tomado particularmente nas 2 premissas, não tem como concluir como nesse caso. Ora, alguns homens são santos, ora, os criminosos são homens, logo, os criminosos são santos. Por que deu errado esse raciocínio? Justamente porque o termo médio, sendo particular nas 2 premissas, é tomado numa em parte de sua extensão e noutra, numa outra parte de sua extensão, o que dá 4 termos. O que nós observamos? Na primeira premissa, que é a premissa maior, alguns homens têm uma extensão particular. Então, uma parte do termo os homens é que abrange o conteúdo, o significado dessa frase. Na segunda, como ele vai para o predicado, ele também acaba tendo uma extensão particular. 4 termos. Isso também não é difícil de verificarmos e vamos ver com muita facilidade nos exercícios. Ainda sobre a primeira regra, tem mais um caso de 4 termos. Vamos ao slide.
Letra C. Peca-se, enfim, contra a mesma regra, dando ao termo menor ou ao maior uma extensão maior na conclusão do que nas premissas. É como quando nós dizemos a conclusão é maior do que as premissas. Por exemplo, nesse caso, os etíopes são negros. Ora, todo etíope é homem. Logo, todo homem é negro. Nós vemos claramente nesse silogismo que a conclusão é maior do que as premissas. Ele conclui algo maior do que ele podia. Então, peca também contra a primeira regra. Este silogismo tem 4 termos, porque homem é tomado particularmente na premissa menor e universalmente na conclusão. Para que o silogismo fosse correto, a conclusão deveria ser: logo, algum homem ou alguns homens são negros. O que nós observamos? Que o termo homem, na premissa, tem uma extensão particular. Quando vai para a conclusão, ele é universal, ou seja, conclusão maior do que as premissas. Quando nós fizermos exercícios, isso vai ficar bastante fácil. Muito importante ver. Primeiro, já sabemos identificar termo médio, termo maior e termo menor. Observar na hora da classificação se o termo tem a mesma extensão sempre. Se ele tem o mesmo significado, ou seja, se ele abrange o mesmo conteúdo. Pode ser que a conclusão ele tenha um conteúdo menor, aí vale. Agora, se tiver uma extensão maior, não pode, porque como nós dizemos, conclusão maior do que as premissas. E também, como no caso da letra B, se esse termo médio tem sempre extensão particular, não tem como concluir um raciocínio. Vamos à segunda regra. Essa é mais fácil ainda, você pode acompanhar agora pelo próximo slide. A segunda regra é a mais fácil de todas, tá? Bem facinho. De 2 premissas negativas, nada se pode concluir. Se de fato nem o termo menor nem o termo maior são idênticos ao médio, não há relação entre eles, logo, nenhuma conclusão é possível. É assim que nada se segue dessas premissas, como no exemplo a seguir. O homem não é um puro espírito. Ora, um puro espírito não é mortal. Logo, o quê? Não dá para concluir nada desse raciocínio. Preste bem atenção aí, que o silogismo está certinho assim, aparentemente. Ele tem 3 termos. Puro espírito é termo médio, não está tomado 2 vezes particularmente, está certinho. Tem o termo maior, que é mortal, e o termo menor, que é homem. Porém, as 2 primeiras premissas, a maior e a menor, ou a menor e a maior nesse caso, são negativas. E de 2 negações não se pode concluir nada. Então essa é a mais fácil de todas as regras. Você vê lá, o silogismo, voltando para mim aqui um pouquinho. Você vê lá, se o silogismo tem 2 premissas que são negativas, a gente sabe classificar isso com facilidade. O que é negativa? A universal negativa ou a particular negativa? Não tem conclusão possível porque peca contra a segunda regra. Bem fácil também. Vamos à terceira regra? Pode acompanhar aí no slide. A notícia boa é que ela também é bem fácil, bem fácil. Se na segunda de 2 negativas não se pode concluir, na terceira de 2 particulares nada se pode concluir. Nós já sabemos bastante o que é uma premissa particular. Ela pode ser particular negativa ou particular afirmativa. Mas se ambas forem particulares, também não dá para concluir nada. Vamos lá. As 2 premissas são afirmativas. O termo médio é então tomado 2 vezes particularmente, pois nas afirmativas o sujeito e o predicado são ambos particulares. E o silogismo então tem 4 termos. Na verdade, essa regra faz com que se peque também contra a primeira. Por exemplo, alguns homens são felizes. Ora, alguns homens são inteligentes. Tenta concluir aí de cabeça algo dessa premissa, desse silogismo. Impossível. Não tem como concluir nada. E por que não tem como concluir nada? Porque
a premissa maior e a menor são particulares. Vemos aí, alguns homens, é o termo médio, não tem como concluir nada. Voltemos para cá. Sabe por que acontece isso? Nós vimos também na aula anterior. Por quê? O argumento, o raciocínio, é sempre um processo de ir de um desconhecido para um conhecido. E nós vimos que isso é possível de duas formas, através do método dedutivo ou do indutivo. Mas em ambos os casos, não se pode ter duas premissas particulares. Porque no raciocínio indutivo, nós vamos de um particular para um universal. E no dedutivo, de um universal para um particular ou singular. Mas de dois particulares a gente não sai do lugar. Fácil, não é? Tem mais um caso ainda na terceira regra. Vamos acompanhar agora o próximo slide. Letra B ainda em relação à terceira regra. As duas premissas são negativas. Peca-se então contra a segunda regra. Bastante fácil, né? Como no caso desse exemplo aí agora. Ainda é a terceira regra. Nenhum homem é puro espírito. Ora, todo puro espírito não se corrompe. Tira para mim uma conclusão aí desse argumento. Impossível. E por que impossível? Porque ambos são negativos. Não tem como concluir nada quando as duas premissas são negativas. Padre, como a gente faz para saber que as duas premissas são negativas? Já fizemos isso muitas vezes. Quando ela é negativa? Quando ela é uma universal negativa, letra E, ou quando é uma particular negativa, letra O. Ou seja, é impossível tirar uma conclusão a partir daí. Então, vamos lembrar brevemente, volta para mim aqui agora. As três regras são muito fáceis, você vai decorar comigo agora. Depois? Não, agora, né? Primeira regra, o silogismo não pode conter senão três termos. Termo médio, termo maior e termo menor. Aqui você tem que prestar atenção que eles tenham a mesma extensão sempre, senão vai ter quatro. Segunda, de duas premissas particulares, nada se pode concluir. Bastante fácil também. Terceiro, de duas premissas negativas, não se pode concluir nada. De novo, primeira regra, o silogismo não pode ter senão três termos. Segunda regra, de duas premissas particulares, nada se pode concluir. Terceira regra, de duas premissas negativas, nada se pode concluir. Ficou fácil? Sim, ficou muito fácil, porque na aula passada nós vimos como identificar os termos. Já sabemos fazer isso. Quando você está identificando lá, viu que tem quatro? Opa, inválido, primeira regra. Passou? Tem três termos? Então vamos para a segunda. Vamos olhar as duas premissas. Se eu vejo que as duas são particulares, opa, para aí, segunda regra. Ah, passou na primeira e na segunda, mas as duas são negativas, furou na terceira. Tá bem? Vamos agora ao último slide da videoaula de hoje, só um exemplo de silogismo, como nos exercícios que vocês receberão, nós veremos agora exemplo de como resolvê-los, tá bem? Então a lista de exercícios que você vai receber é essa. Nos silogismos abaixo, analise. Duas coisas apenas por enquanto. Se são válidos ou inválidos. Se forem inválidos, indique qual regra eles transgridem. Por exemplo, então aí nós temos dois exemplos. Um de silogismo válido, outro de silogismo válido. Qual que é o esquema para resolver este exercício? Primeira coisa que nós temos que fazer é identificar os termos. Vamos ao primeiro exemplo. Nenhum sofista é crível. Ora, alguns sofistas são advogados, logo, alguns advogados não são críveis. Aí já temos a resposta que é válido. Vamos ver como nós chegamos a essa resposta. Primeira coisa, vou identificar os termos. Quem é o termo médio? Sofista, porque aparece tanto numa premissa
quanto em outra. Nenhum sofista está como sujeito na primeira, alguns sofistas também como sujeito na segunda. Quem é o termo maior? O termo maior é crível ou advogado? O termo maior é crível. Tem mais pessoas, coisas críveis do que advogados, então o termo maior, aquele que tem a maior extensão, é crível. E o termo menor, advogados. Bom, vamos contar quantos termos tem? Termo médio, termo maior, termo menor. Tem a mesma extensão nenhum sofista, alguns sofistas? Sim. Crível tem a mesma extensão em todos eles? Sim. Advogados têm a mesma extensão em todos eles? Sim. Então, passou na primeira regra. Vamos à segunda regra? De duas premissas particulares, nada se pode concluir. Nenhum sofista é crível. Bom, aqui já é uma universal, né? Nenhum sofista equivale a todo sofista. Então, se a primeira é universal, já passa na segunda regra. Vamos à terceira regra? Nenhum sofista é crível. Essa é uma premissa universal negativa. Bom, se a segunda for negativa, já vai ser inválido contra a terceira regra. Alguns sofistas são advogados. Bom, aqui não. Aqui temos uma particular afirmativa, letra I. Logo, passou também na terceira regra, resposta, silogismo válido. Ok? Próximo exemplo. Alguns políticos são honestos. Alguns homens são políticos. Logo, alguns homens são políticos. Vamos tentar ver se é válido ou não esse silogismo? Vamos achar aí o termo médio, o termo maior e o termo menor. Quem é o termo médio aí? Sempre o mais fácil de encontrar primeiro é o termo médio. Políticos, né? Políticos aparece tanto na primeira premissa quanto na segunda premissa, então ele é o termo médio. Vamos encontrar aí termo maior. Qual seria o termo maior? Alguns homens ou são honestos? Né? Honestos ou homens? Bom, existem mais homens do que honestos. Só que, nesse caso, o termo maior vai ser honesto porque ele está no predicado e o alguns está particularizado. Então, o termo maior vai ser aqui honestos. Termo menor, alguns homens. Bom, então só tem 3 termos. Passou na primeira regra. Vamos à segunda regra? De duas premissas negativas, nada se pode concluir. Primeira, alguns políticos são honestos. Aqui é uma afirmativa. Alguns homens são políticos. Também afirmativa. Logo, não peca contra esta regra. Porém, como nós estamos vendo, alguns políticos são honestos, alguns homens são políticos, são duas particulares. E como nós vimos, de duas particulares, nada se pode concluir. Logo, peca-se contra a terceira regra. Bastante fácil, não é? Voltando para mim aqui, nesse caso, você vai corresponder aí inválido, porque peca contra a terceira regra. De duas particulares, nada se pode concluir. Então, todas as proposições, aliás, todos os silogismos que eu passo para você na lista de exercícios, é esse processo que você vai fazer. Se a resposta for válida, você vai colocar lá apenas silogismo válido. Terminou o exercício. Se for inválido, você tem que dizer por que inválido. Basta você colocar primeira regra, quando o silogismo tem mais de 3 termos. Segunda regra, quando o silogismo tem 2 premissas negativas. Ou terceira regra, se ele tem 2 particulares. Ok? Essa foi a nossa videoaula de lógica de hoje. Espero que tenha ficado um pouco claro para você, ou bastante claro para você. Não se esqueçam que fazendo os exercícios, mais importante do que acertar tudo, é se você errar, você entender o que você errou. Eu passo a lista de exercícios, depois envio também as respostas. Aí você confronta. Você identificando o seu erro, refaz o exercício. Nesse processo, vai ficando cada vez mais claro como ficou até aqui. Qualquer dúvida, você sabe como me encontrar pelo e-mail, pelo WhatsApp, uma ligação.
estamos juntos neste tempo de pandemia. Com certeza a pandemia não pode entrar aqui na nossa caixinha. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a compreender bem esses conteúdos e ao final do curso estaremos juntos com a graça de Deus, nadando de braçada e rindo bastante também, aprendendo a argumentar melhor, a dirigir melhor o nosso pensamento. Bons exercícios. Obrigado.